O microfone está desligado. É. Está sem som. Pronto. Isso. Não estavam me ouvindo? Peço perdão aí. Ele desligou sozinho, estava ligado. Mas tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Ciro. Eu faço parte da equipe de professores da área de linguagens do MEP Volta Redonda. E eu dou as boas-vindas aí a todos para iniciarmos a segunda noite da semana de sensibilização de 2021. Na noite de abertura ontem, nós tivemos a fala do bispo Dom Luiz Henrique e homenagem às 7 mulheres de destaque de Volta Redonda, sendo 3 diretamente ligadas ao MEP. Então, aos alunos e alunas que estão aqui presentes, sintam-se acolhidos pelo MEP Volta Redonda. Saudações à professora mestre Sabrina Faria, do curso de Serviço Social da UGB, colaboradora do MEP, presente nessa sala, que teve uma atuação essencial como facilitadora para que o evento de hoje pudesse ocorrer. E que também trouxe alguns dos seus alunos para participar, promovendo uma integração muito interessante do MEP com a universidade, junto aí com o professor Márcio Souza. Gente, muito obrigado a todos. Estão presentes na sala também alguns colaboradores aqui do MEP. Vamos dar uma olhada. Zezinho, nosso conselheiro-chefe, que estava aí falando. Temos aqui o conselheiro Davi, professores. Nossa, tem muita gente. Pessoal, eu queria citar o nome do pessoal aqui para agradecer a presença, mas eu não estou nem conseguindo passar a lista, porque realmente a sala está cheia hoje, que bom. Mais de 80 pessoas, ó, e não para de entrar. Isso é muito bom. Então, muito obrigado a todos pela presença. Peço desculpa aí aos outros professores do MEP, que eu não estou nem conseguindo achar o nome de vocês para citar aqui. A gente, obrigado a todos pela presença. Muito bem. O evento de hoje é sobre um tópico essencial na estrutura de qualquer sistema democrático. Deixa eu permitir aqui, ó, mais gente entrando. Então, um tópico essencial na estrutura de qualquer sistema democrático. O tema de hoje é justiça eleitoral, participação popular antes e depois das eleições. Para isso, nós temos a honra de convidar hoje 2 figuras ilustres. O excelentíssimo Dr. Marcelo Dias da Silva, juiz de direito há 23 anos, titular da 2ª Vara de Família em Volta Redonda e juiz eleitoral em exercício junto à 131ª Zona Eleitoral. Já atuou em diversas comarcas do Estado e, previamente, como defensor público, serventuário da Justiça, advogado e bancário. E também a excelentíssima doutora Maria Soares da Paixão, promotora de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda. Previamente, foi defensora pública estadual no Espírito Santo e defensora pública federal. Vossas Excelências, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. A partir de agora, pessoal, cada um dos nossos convidados vai expor sua pauta por cerca aí de 20 minutos. Em seguida, nós vamos abrir para um debate, onde os alunos poderão fazer suas perguntas para os participantes e vamos, né, incitar uma discussão sobre o assunto. Sendo assim, ainda tem um pessoal entrando? Sendo assim, eu passo agora a palavra ao excelentíssimo Dr. Marcelo, por favor. Boa noite para todos. Eu saúdo o MEP na pessoa do Zezinho, a quem eu conheço de priscas eras, né? Muitos anos. Boa noite especial à representante do Ministério Público, função essencial para a nossa sociedade, doutora Maria, e saúdo todos os professores na figura da Sabrina, a quem eu há tantos anos também conheço. Tive o prazer e a honra de, com ela, participar de um evento de grande relevância sobre um assunto que diz respeito à vara de família, mas diz respeito à sociedade como um todo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, mais uma vez, junto ao MEP, porque entendo a relevância da participação dos magistrados, do Poder Judiciário, na sociedade. Acho que não cabe mais, nos dias de hoje, o encastelamento de autoridades
a distância das autoridades com relação às pessoas, aos cidadãos. E vamos falar aqui sobre a justiça eleitoral e a cidadania com uma pequena correção, porque o Ciro me falou que o tema é justiça eleitoral e cidadania antes e depois das eleições. Faltou durante as eleições, porque é muito importante que a cidadania participe durante o processo eleitoral. A justiça eleitoral, como ela é prevista, como ela é preparada, como ela é urdida no nosso ordenamento jurídico, ela só funciona com a presença, com a participação da cidadania, com a participação dos cidadãos. Não existe justiça eleitoral sem cidadania, sem cidadãos, né? Então, é muito importante que o antes é importante, o depois é importante, mas o durante é fundamental. E eu sempre que exerci a função eleitoral, eu vou falar um pouco sobre isso, eu sempre contei com a cidadania, com a sociedade civil, para que nós tenhamos um controle ainda maior do processo eleitoral sob o ponto de vista da equidade, da igualdade entre todos os candidatos. Porque o que mais assola, o que mais prejudica o processo eleitoral, certamente é o desequilíbrio entre candidatos. Porque quando nós temos o equilíbrio entre candidatos, cabe ao cidadão escolher livremente quem ele entende como melhor para aquele determinado cargo. Então, a justiça eleitoral, falando exatamente, fazendo uma rápida digressão sobre o que é a justiça eleitoral, ela foi instituída no Brasil na década de 30 do século passado. Como ela é programada, como ela é prevista na Constituição, ela não tem muitos equivalentes pelo mundo afora, né? Nós acabamos de assistir a eleição norte-americana, que virou um case mundial, e que a gente pode ver ali claramente que não existe uma justiça eleitoral nos Estados Unidos, né? A nação tida e a vida como a mais democrática do país não tem uma justiça eleitoral. Não tem, nem mesmo dentro dos próprios estados membros, que são bem autônomos lá, existe uma justiça eleitoral como a gente tem aqui, que ela é composta de juntas eleitorais, de juízes eleitorais, de tribunais regionais eleitorais, os famosos TREs, e do Tribunal Superior Eleitoral, que é com sede em Brasília, que seria a instância maior, onde promanam as resoluções com força de lei para regulamentar as eleições a cada 2 anos. Nós fizemos uma opção no país, quando digo nós, eu digo assim, os cidadãos, o poder legislativo, de não termos eleições casadas propriamente. Então, a cada 2 anos, nós temos eleições no país. Não se trata de emitir juízo de valor, se isso é bom ou ruim, mas é uma opção, né? Talvez se nós tivéssemos uma eleição casada a cada 4 anos, talvez fosse, sob o ponto de vista do custo, mais barato para a União, para todos nós, pagadores de impostos. Mas a opção é de 2 em 2 anos. Então, a justiça eleitoral ela tem uma capilaridade muito grande, ela está em todos os municípios do país, né? Em todas as, não exatamente em todos os municípios, mas em todas as comarcas, e ela se vale de uma estrutura relativamente pequena, por conta dessa sazonalidade das eleições, e o exercício em primeiro grau, ou seja, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, são sempre membros dos respectivos estados, que são deslocados, ou melhor, que acumulam as funções normais do dia a dia com a função eleitoral. No caso da magistratura, que é o meu caso, a cada 2 anos há um rodízio. Então, a cada 2 anos mudam-se os juízes eleitorais de cada comarca. Não sei se no Ministério Público é assim também, mas na magistratura funciona dessa maneira. Por quê? Porque aí todos os juízes estaduais têm a oportunidade de exercer a função eleitoral. Todos que assim o queiram. Quem não quer, pode simplesmente não assumir a função. Então, e permite também que haja, obviamente, uma maior transparência, porque à medida que são trocados os juízes, não se cria vícios de
normais com o tempo, com a acomodação de funções. Então, a gente tem, a cada 2 anos, essa troca que faz com que as eleições municipais, o juiz que preside as eleições municipais nunca vai presidir a eleição federal, a eleição para presidente da República. Para ficar claro, assim, vamos falar de eleição de prefeito e eleição de presidente e governador, fica mais fácil as pessoas entenderem. A eleição é muito mais do que isso, mas fica mais fácil. Então, eu acabei de presidir, junto com o meu colega Marcelo também, a eleição municipal. Então, o meu biênio termina no início do ano que vem. Então, quando nós tivermos a eleição presidencial, governador, senador, deputado federal, serão outros 2 juízes que assumirão e que farão essa eleição. Eu falei da capilaridade, né, que o Poder Judiciário acaba sendo, a Justiça Eleitoral acaba estando em todos os lugares, e que eu falei do modelo americano, mas na verdade o modelo nosso é um modelo bem típico nosso, né? Aquilo que se convencionou chamar de jabuticaba, né, que são coisas que só existem no Brasil. A Justiça Eleitoral é meio que isso também. Jabuticaba não é necessariamente uma coisa ruim, aliás, é bem saboroso, então pode ser que a nossa experiência seja melhor do que as outras. Aliás, a eleição americana mostrou isso. Nós temos também várias atribuições, entre elas, decorrentes da eleição, que são o registro de candidatura, ou seja, cabe ao juiz eleitoral verificar, aferir se aquela candidatura preenche os requisitos legais mínimos para que ela seja apresentada ao cidadão. Ele também julga a prestação de contas posterior, ele faz a fiscalização para que a eleição tenha a tal da equidade que eu falei, o equilíbrio entre os candidatos para que possam ser todos eles feitos, e são atribuições, vejam, que são excessivamente grandiosas no momento, naquele ano, naquele momento da eleição. Por isso que a Justiça Eleitoral, nessas épocas, ela acaba sendo reforçada com requisições de outros setores do serviço público e também com a cidadania. Por quê? Porque quando a gente faz eleição, a gente precisa do cidadão para ser suplente, secretário de sessão eleitoral, segundo secretário, primeiro secretário, presidente de sessão eleitoral, membro de junta apuradora, tudo isso são cidadãos comuns. Eu, quando era bancário, o Ciro lembrou aí do meu período de bancário, de advogado, de serventuário, eu trabalhei, desde que eu tirei o título de eleitor, eu trabalhei em todas as eleições. Né? Trabalho gratuito, trabalho voluntário, no meu caso era voluntário, em alguns casos eu sei que não é bem voluntário, mas, enfim. E era um trabalho que me gratificava muito, porque eu me sentia pleno como cidadão no momento em que eu participo do processo de escolha dos meus governantes através da adesão à Justiça Eleitoral, ao trabalho da Justiça Eleitoral. Então, esses trabalhos todos são sempre reforçados com o cidadão comum. E nós tivemos uma experiência nas eleições, que o Zezinho participou, que eu sempre contei com o MEP e com outras entidades da sociedade civil como elemento de ligação para que nós tivéssemos maior acesso. Para quê? Para que estendêssemos nossos braços até onde é possível, para que a gente tenha o controle, mas não é o controle da eleição, é o controle da legalidade, é o controle da igualdade. Porque, como eu disse no início, e reforço aqui, o nosso maior problema no país é garantir que uma eleição seja igualitária, que todos tenham o mesmo direito, o mesmo espaço, que cada um apresente sua ideia e que o cidadão ele possa escolher de maneira livre e consciente, sem nenhum tipo de interferência financeira, interferência de opinião. Então, qualquer tipo de intervenção que gere
um desequilíbrio na eleição. Essa eleição passada, por exemplo, nós tivemos muito problema com redes sociais, que é um elemento novo colocado no processo eleitoral que nós todos estamos aprendendo. Acho que os candidatos estão aprendendo a lidar com isso, nós, do lado de cá, também estamos aprendendo, mas a gente teve que derrubar várias páginas de Facebook, de WhatsApp, por conta de fake news, né? Lembrando sempre que a gente precisa distinguir muito bem o que é fake news e o que não é fake news, o que é opinião e o que é mentira, né? Porque uma opinião, por mais absurda que ela seja, ela é uma opinião, e uma mentira, por mais razoável que ela pareça, ela vai ser uma mentira sempre. Então, a gente precisa tratar isso com cuidado. Então, é um ato de império do Estado que é de violência, diria você, do seu ponto de vista jurídico, você derrubar uma página de uma pessoa, de um cidadão. Mas é necessário fazer isso, por quê? Porque a página que dissemina notícias falsas é uma página que está, de alguma maneira, desequilibrando o certame, desequilibrando a competição. Porque se eu trago notícias falsas, elas podem gerar um sentimento em quem vai votar de que aquele candidato não serve. Ele tem que... o cidadão tem que decidir pelas ideias, não por ouvir dizer isso ou aquilo, na minha opinião. Então, o papel do MEP e de outras entidades era justamente de trazer, olha, eu estou vindo de Três Poços agora e existe uma grande aglomeração lá, com isso, com aquilo, e nós íamos logo em seguida para constatar a irregularidade e sanar, fazer cessar essa irregularidade. Eu sempre ponderava com o Zezinho, não sei se ele vai lembrar, olha, vocês não façam nada, vocês só me comunicam porque eu temo pela integridade. A eleição é que nem jogo de futebol, né? As pessoas ficam fora de si, ainda mais quando elas estão em grupo, elas se tornam pessoas muito piores do que elas são normalmente, né? Agressivas, enfim. Aí eu falava sempre para ele, olha, cuidado com os meninos, falo só para... me avisa que a gente vai lá, e a gente foi em vários locais, a gente buscou sempre ter presteza para resolver. Mas a estrutura, ela não é uma estrutura sensacional, é uma estrutura dentro da possibilidade financeira de um país que é um país pobre. E a gente teve, há 2, 3 anos atrás, uma redução drástica, porque éramos 4 zonas eleitorais e fomos transformadas em 2 zonas eleitorais, a ponto da 131ª ser a 2ª ou 3ª no estado em número de eleitores, para ver a dimensão que a gente tem hoje, para gerenciar isso. Então, assim, eu vejo que são indissociáveis a justiça eleitoral e a cidadania, porque sem cidadania, sem a participação, sem aquele sentimento de pertencimento à comunidade que o cidadão deve ter, sem esse tipo de sentimento, não há justiça eleitoral, porque não vai funcionar, a gente não vai ter mesário, a gente não vai ter fiscalização, a gente não vai ter nada para oferecer de volta para essa sociedade, de maneira a manter o equilíbrio desse processo eleitoral. E aí a gente vai cair num círculo vicioso que a gente nunca vai escapar dele. Então, eu vejo assim, nós tivemos na última eleição, com pandemia e tudo, uma grande adesão à condição de mesário, ou seja, a participação tem aumentado cada vez mais, e eu vejo a sociedade civil mais interessada em participar desse processo eleitoral do que na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, 18, 19 anos. Eu vejo assim, hoje, na minha época, entre os meus amigos, entre os meus conhecidos, quando eu falava que eu me voluntariava para ser mesário, eles me tratavam como um louco, né? Eles achavam que eu tinha algum problema, porque eu não tinha folga, porque tem muita gente que fala que é por causa da folga. Eu não tinha folga nenhuma, porque trabalhava na iniciativa privada e se eu pedisse folga, eu era mandado embora. Então, hoje eu vejo a garotada assim, mais interessada em trabalhar, em participar, e ser parte de algo que é importante para a vida dele. Isso é fundamental e traz para nós
a certeza de que, errando ou acertando, cada um tire as suas conclusões, a gente está no caminho certo, o caminho em que a cidadania interfere cada vez mais nos destinos da nação. Cada vez menos a gente delega a um grupo seleto de mentes brilhantes, nem sempre tão brilhantes, a destinação da nossa vida, do nosso futuro. Cada vez mais a gente participa mais disso. Podemos errar, podemos acertar, mas cada vez mais a cidadania se faz presente. E a justiça eleitoral, ela tem esse papel de trazer o cidadão para o centro das decisões, para o centro das atenções, mais do que qualquer outra, porque na medida em que nós precisamos de vocês, nós trazemos vocês para dentro da nossa estrutura, para que vocês trabalhem, para que vocês vejam como funciona o nosso trabalho, e nos julguem também, nos fiscalizem, nós estamos aqui na mais pura essência do que é o processo democrático, o processo de participação popular. Então, nós não escolhemos o mesário, o mesário vai ser o fulano de tal, porque ele é assim ou assado, porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele é inteligente. Não, o mesário ele é voluntário, ele é convocado, ele vem e participa. E a gente vai nas sessões eleitorais no dia da eleição, eu tenho esse péssimo hábito de ficar andando para tudo quanto é lado, e a gente vê o quanto é representativo da sociedade aquelas pessoas, o quanto elas são representativas. Ali nós temos brancos, negros, mulheres, jovens, adultos, idosos, todos participando com a mesma intensidade, com o mesmo ardor, pela importância do que eles exercem. Então, eu vejo a justiça eleitoral como fundamental nesse link, para usar uma expressão mais moderna, entre a cidadania e o poder público, entre as autoridades, não é o poder público, as autoridades em si. Então, ali, naquele instante, eu chego para falar com o mesário fala, poxa, mas está ruim aqui, o ar não está funcionando, poxa, tem um cara ali perturbando, ele está ali, é um acesso rápido, objetivo, a gente resolve as coisas, resolve na hora, e isso, para quem já está velho de casa, como eu, assim, é muito importante, porque uma das coisas que sempre me incomodou desde muito antes de me tornar juiz, era essa distância entre o exercício da autoridade, do poder, o exercício do poder e o povo. Porque quando você fica muito distante, você fica sujeito a perder a noção do que realmente é importante, do que realmente é fundamental. E fundamental para nós, no processo eleitoral, é a participação de vocês. Não há dúvida disso. Isso gratifica muito. Certamente, como o rodízio é muito demorado, e eu já tenho uma certa estrada, talvez eu não volte a ser juiz eleitoral em Volta Redonda. Demoraria muito, talvez eu já esteja até aposentado até lá. Mas, às vezes que eu passei na Justiça Eleitoral, em todas as comarcas pelas quais eu passei, eu digo a vocês que eu curti bastante, eu aproveitei bastante, porque é muito, muito bom, é muito gratificante, é cansativo, é duro. Eu me lembro de uma eleição que eu fiz ainda quando eu era serventuário, que era secretário de junta apuradora, e o voto era de papel, contagem, e eu trabalhei 30 horas ininterruptas. Mas saí de lá amarradão, feliz da vida. Eu digo a vocês que é muito legal, é muito bacana. E eu sei que provavelmente nós teremos dúvidas, talvez alguém fale aí sobre a questão do formato que as eleições são feitas no Brasil, mas aí eu vou deixar para a hora das perguntas, porque eu quero crer que eu já tenha esgotado o meu prazo e eu estou ansioso para ouvir a doutora Mariá. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Então, agora, vamos passar a palavra para a excelentíssima doutora Mariá, por favor. Obrigada. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Agradeço o convite que foi feito pelo MEP, através da professora Sabrina, que eu tenho a honra de trabalhar no Ministério Público, me ajuda muito com a sua visão técnica
que eu sempre valorizo. Acho que quem faz direito sabe direito. Então, a gente precisa de profissionais de outras áreas para nos dar luz e nos direcionar em certas questões. E a professora Sabrina sempre, principalmente na fiscalização da unidade de internação de Volta Redonda, sempre presente e tirando minhas dúvidas. Porque eu atuo hoje na Promotoria de Infância e Juventude de Volta Redonda. Cumprimento o excelentíssimo doutor Marcelo. Você não vai se recordar, mas nós já fizemos um dia de audiência. E faltando meia hora, me jogaram para fazer audiência da vara de família. Eu que nunca tinha feito audiência de vara de família. E Vossa Excelência me salvou ali de maneira maravilhosa. Então, agradeço aqui publicamente, inclusive. Eu não posso deixar de falar em relação ao dia de ontem, né, que foi o Dia Internacional da Mulher, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, dizer que ontem foi um dia de reflexão por todas as mulheres que vieram antes da gente e já fizeram muita coisa para a gente estar aqui hoje. Hoje eu estou aqui porque muitas mulheres, um dia pareceu absurdo eu estar aqui falando, então muitas mulheres caminharam para que eu hoje pudesse estar aqui, para que a gente estivesse aqui ouvindo também. Mas também tem esse aspecto de reflexão, mas também de entender que nada está pronto e acabado, né? Que a gente continua vivendo numa sociedade machista e que muito precisa ser feito. Os direitos não são efetivamente iguais, e a gente observa isso no número cada vez mais crescente de feminicídio, de violência doméstica, em que a mulher é colocada dentro de um papel social, é um objeto, há uma diferença na mulher dentro do mercado do trabalho, o que ela tem que entregar em casa é diferente do que o homem entrega, então há muito que mudar, né? Então a gente agradece a todas as mulheres que vieram até aqui, mas também assume a responsabilidade de continuar construindo e levar as mulheres que vão chegar depois da gente a posições melhores. Eu realmente não conhecia o MEP, eu sou promotora de justiça desde 2019, pouco tempo. A maior parte da minha atuação como promotora de justiça foi em Volta Redonda. Eu fiquei na promotoria criminal e agora estou desde agosto na infância e juventude. É uma cidade que eu tenho muito carinho, foi a minha primeira anotação como promotora de justiça foi em Volta Redonda, então sempre vai ser importante e inesquecível na minha formação profissional. Como eu disse, hoje eu estou promotora de justiça, estou na primeira promotoria da infância e juventude de Volta Redonda. Antes disso, eu fui defensora pública federal, trabalhei em Altamira, em Manaus, fui também defensora pública estadual, e no Espírito Santo, trabalhei em Vila Velha. Antes disso, fui servidora da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E antes de tudo isso, eu fui universitária. Eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tive um ensino público de qualidade que me permitiu acessar esses cargos públicos. Sem esse ensino, eu não conseguiria. E antes disso, eu fiz vestibular, como muitos de vocês estão aí. Então, é um caminho que se segue. A gente fala muito como a gente está hoje, mas para chegar onde a gente está, é um caminho e tudo começa na escola e passa necessariamente pelo vestibular e o acesso à universidade, que deveria ser muito mais democratizado. Em relação ao tema, que é quando eu vi a participação popular antes e depois das eleições, eu, de cara, tentei entender o que a gente queria tratar, então. E foi muito bom o doutor Marcelo falar muito da parte da sua experiência na fiscalização das eleições, porque eu, apesar de direito eleitoral ser uma matéria que eu tive acesso na Defensoria Pública Federal da União e no Ministério Público para acessar o cargo através do concurso público, eu ainda não tive oportunidade de exercer a função de promotor eleitoral. Mas, então foi bom trazer essa visão do processo eleitoral e aqui eu vou focar mais na democracia participativa. Quando eu analisei essa ideia de antes e depois, como ter a participação popular antes e depois, a ideia e até que construí aqui a minha fala, foi no sentido de que a eleição ela é importante, mas ela não é o caminho único para a democracia. Votar e ser votado é essencial,
Mas só votar e ser votado não constrói não esgota um regime democrático. Se a gente observar que a gente tem regimes autoritários que exploram o modelo eleitoral, a gente conclui, então, que só votar e ser votado, o simples ato de votar e ser votado, não nos conduz a uma democracia plena e efetiva. Por exemplo, como colocado pelo Dr. Marcelo, a falta de liberdade em certos momentos de pré-campanha, a impossibilidade de alguns candidatos acessarem até mesmo, acessarem uma candidatura, a falta de liberdade no exercício de mandato, a ausência de controle popular e institucional de atos de governantes. Então, de nada adianta você ter um processo, dizer que aconteceu uma eleição, isso não vai ser suficiente, é essencial para a democracia, mas não vai nos dizer, não vai dizer que aquilo ali que esse é um regime democrático pleno e efetivo. E sobre o tema, como que funciona no MP? Como eu disse, eu ainda não exerci a função eleitoral, mas também há uma rotatividade e troca de promotores na função eleitoral. E se eu pudesse trazer aqui qual a principal função do promotor nesse processo, qual seria, né? Vou reduzir bastante, mas trazer aqui de uma maneira mais simplificada. Por exemplo, entrar com ações eleitorais. Então, impedir que certo candidato que não preenche os requisitos seja um candidato, o Ministério Público pode entrar com essa ação. Verificar uma situação de um candidato que abusou do poder político ou do poder econômico, e aí veio a ter um resultado positivo na eleição, e isso precisa ser corrigido, porque se houve o abuso do poder político e houve o abuso do poder econômico, significa que o eleitor não foi livre no voto dele. Então, isso também precisa ser corrigido. Então, o Ministério Público ele pode ingressar com essas ações. Em relação à democracia participativa, o primeiro ponto que eu achei, assim, e não me foi direcionado muito tema, então eu li e daí concluí o que eu achava interessante ser falado, considerando o público-alvo também, eu queria falar do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Primeiro, o que é uma Constituição? De maneira bem simplificada, é a regra básica de um Estado. É a norma mais importante do nosso país. É o que dá fundamento de validade para todas as outras leis. Colocando assim, nenhuma lei do nosso país pode contrariar a Constituição. E ela deve refletir os valores mais importantes daquela sociedade. A Constituição hoje no Brasil, ela é de 1988, ela é um marco democrático, porque ela representa valores do Estado brasileiro pós-golpe e ditadura militar. Então, a gente tem a mesma Constituição, né, e há movimentos aí de alteração, mas é um marco muito importante porque ela vem de um período de repressão muito forte, então ela é um marco democrático. E essa Constituição, no seu primeiro artigo, ela diz o seguinte, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, na eleição, o que o povo não pode perder é a noção de que o poder é dele. Ele está apenas escolhendo pessoas para representá-lo. Se não perder essa noção de que o poder é dele, que aquelas pessoas estão ali para representar, a gente vai ter a maior participação popular. Porque vai entender que eu escolhi alguém para me representar. Então, essa pessoa tem que estar me representando e não agindo com seus interesses privados e particulares. Aí aqui, eu queria trazer um ponto que é sobre a participação popular na elaboração, implementação e fiscalização de políticas públicas. A ideia é a seguinte, quem que vai ser atingido por uma política pública? Aquele que vai ser atingido por uma política pública, ele precisa ser ouvido. Porque se o destinatário da política pública não é ouvido, eu não tenho a eficácia e abrangência das ações. E aí eu vou trazer um exemplo, eu fui defensora pública federal, e aí era algo que a gente recorrente até nas matérias de nossos estudos, que é a Convenção 69 da OIT, que fala sobre comunidades tradicionais. E aí a gente fala de um exemplo da comunidade tradicional indígena. Como que eu, por exemplo, se eu assumir um cargo de gestão, eu, mulher branca,
vou saber qual é a melhor política pública para uma comunidade tradicional indígena se eu não ouvir a comunidade tradicional indígena? A política pública que eu, de fora, que acho que aquilo ali é o melhor para aquela comunidade, não vai ser se eu não ouvir aquela comunidade. Então, essa já é a principal importância. Qual a melhor política pública para o grupo? Deve-se ouvir esse grupo. Tenho como exemplos aqui, que a gente poderia pontuar, de participação popular, primeiro, as ouvidorias. Existe uma crítica muito grande de algumas instituições que não possuem suas ouvidoria externa ou interna, compõem essas ouvidorias com pessoas de fora ou não. Enfim, eu não vou entrar nesse debate, mas vamos falar da existência mesmo da ouvidoria. E vou falar da ouvidoria do Ministério Público. Uma pessoa pode hoje ligar para a ouvidoria do Ministério Público e fazer uma denúncia anônima ou não. E aí eu vou trazer um exemplo da minha atuação em Volta Redonda, de uma ouvidoria que eu recebi, sobre trabalho infantil. As pessoas estavam passando pelas ruas e vendo um número crescente de crianças vendendo balas e sinais na cidade de Volta Redonda. Insatisfeitos, então, com essa política pública de assistência social, as pessoas ligaram para a ouvidoria do Ministério Público e chamaram o Ministério Público, que deve fiscalizar a atuação do governo local, ali, da administração local, chamaram o Ministério Público a resolver aquela questão. Eu tenho um procedimento no Ministério Público para acompanhar a política pública de assistência social sobre o tema. Eu chamo o secretário de assistência social para conversar sobre o tema. Então, veja, foi alguém da sua casa que, através desse canal, que é a ouvidoria, e, portanto, é um instrumento de participação popular, entrou em contato com o Ministério Público e conseguiu interferir na política pública de assistência social do município. Outro exemplo, vou passar rápido, mas pontuar, que é a participação popular em conselhos. E aí, trazendo para o meu lado, que é da infância e juventude, a participação em conselhos municipais, estaduais, da criança e do adolescente. O ECA coloca, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura participação popular paritária nesses conselhos. Por quê? Justamente para construir a política pública, vamos trazer a sociedade, vamos trazer o destinatário daquela política pública, sob pena de a gente não ter uma política pública que atinja o seu objetivo, que atinja os seus destinatários. Isso a gente poderia resumir, falar que é o controle social da administração pública. A administração pública, ela pode ser controlada institucionalmente, por exemplo, eu como Ministério Público tenho o dever de fiscalizar a administração pública. E ela pode ser controlada diretamente pelo cidadão, individualmente ou de forma organizada. É muito importante, né? E o controle social é uma forma de fortalecimento da cidadania e que aproxima sociedade e Estado. Já que a gente está falando de cidadania, de democracia participativa, e considerando o público hoje, que é um grupo que planeja, eu não sabia que ia ter um grupo de universitários, mas também que planeja acessar, que tem como plano e objetivo acessar o ensino superior, a gente não pode esquecer da importância do acesso à educação na formação dessa democracia participativa. Né? Formando pessoas que conhecem os seus direitos, que entendem os caminhos para participar, que se tem uma noção mais clara de quem é o titular do poder e do que fazer. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, estava no primeiro dia lá da UERJ, me perguntaram por que eu fiz direito. E a minha resposta, então, eu queria conhecer como eu consigo acessar as coisas, como eu consigo resolver as coisas. Talvez por isso minha primeira opção tenha sido ser defensora pública. Muitas vezes a gente não tinha, mesmo como defensora, eu tinha que ser criativa para tentar acessar o direito daquela pessoa. A educação em si é muito importante, mas a educação em direitos é fundamental. A gente não deveria falar que uma pessoa precisa fazer uma faculdade de direito para ter acesso ao conhecimento de seus direitos básicos. Isso deveria estar nas escolas já. E é um dever das instituições
fazer isso, gerar essa proximidade. Eu fico ainda fico chateada de ouvir que existe um distanciamento da sociedade para as instituições e para as autoridades. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu fico porque o servidor público, ele não pode nunca perder a noção da sua finalidade, do porquê ele existe. Não pode existir um Ministério Público desconectado da sociedade, porque a gente existe para defender os direitos dessa sociedade. Quando uma instituição ela não está conectada com a sociedade, ela perde a sua função e perde sua legitimidade. Eu tive a oportunidade, em 2019, quando eu tomei posse no Ministério Público, eu não fui em primeiro lugar, mas por uma ordem eu acabei fazendo um discurso de posse. E eu queria que, de alguma forma, a minha experiência como defensora pública e algumas experiências negativas como defensora pública eu vi no Ministério Público, eu não queria repetir isso. E eu fiz questão de dizer que um dos meus compromissos era fazer parte de um Ministério Público acessível. E sempre na minha atuação, por isso quando a Sabrina até me fez esse convite, eu falei nada mais que reflete mais a acessibilidade do que falar hoje e, de alguma forma, contribuir para a educação em direitos. Vou concluir a minha fala dizendo, então, que quanto mais participativa é uma sociedade, mais fortalecida está a democracia. E os movimentos sociais são fundamentais nesse caminho. Isso vai fazer com que a gente tenha noção do que é público é de titularidade difusa. Não se admitindo que um privado faça uso da coisa pública e nem se tolerando o abandono do que é público. Porque a gente vê também muito isso. Isso não é de ninguém. Não, é exatamente uma democracia participativa, a participação da sociedade dá a noção da titularidade difusa da coisa pública. A educação, é muito claro para mim, e tenho como exemplo até a minha vida, muda vidas e destinos. Eu não estaria aqui se eu não tivesse tido o ensino superior de qualidade. Eu agradeço, eu acessei ele através da universidade pública. No meu caso, eu não teria tido acesso ao ensino superior se não fosse pela universidade pública. Eu sou muito grata e eu fico grata de poder ser servidora pública há 10 anos e, de alguma forma, retribuir a formação que eu tive. Eu pensei aqui se eu ia falar algo, não, mas eu acho que dentro da acessibilidade, dentro do discurso e saindo de posições de encastelamento, eu vi no outro dia, porque eu assisto Big Brother também, um participante falando o seguinte, que a educação funciona como uma marreta. E que cada vez que a gente cresce e a gente evolui na nossa educação, a gente vai quebrando o tijolinho do muro. E vai acessando lugares que a gente não acessaria. Salas e espaços que a gente não acessaria. Eu vejo isso muito na minha vida. Hoje eu falo com pessoas, eu acesso lugares que meus pais não acessaram. Eu estou consciente de que a meritocracia não responde a todos os anseios sociais, que é imperiosa, as ações afirmativas são imperiosas, porque a gente vive uma sociedade desigual. Mas eu digo a esse grupo que hoje me escuta que tenham força e perseverança no caminho de vocês. O saber, por si só, já é bom demais. E mudar a nossa vida e a vida da nossa família para sempre com a educação é maravilhoso. Boa sorte no caminho de vocês e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Doutora, muito obrigado pelas palavras. Então, pessoal, agora chegou a hora, vamos abrir para as perguntas de vocês. A professora do MEP, professora Abigail, está aqui com a mão levantada. Então, para dar aquele empurrãozinho inicial nos alunos, para ninguém ficar com vergonha. Professora Abigail, quer dar uma palavrinha? Sim, Ciro, obrigada. Boa noite, gente. Cheguei atrasada, peço desculpas. Coisas de mãe, tá? Então, por favor, botem aí na conta da mãe que foi buscar a filha, pegou trânsito, essas coisas todas.
Então, peço desculpas. Eu queria levantar aqui uma questão. Eu, além de trabalhar no MEP, né, estou há 5 anos aqui no movimento, eu sou servidora pública também, há 17 anos, mais ou menos. E uma coisa que eu venho observando nesses últimos anos, eu já trabalhei dentro do serviço público em todos os segmentos de ensino. Fundamental 1, Fundamental 2, médio e superior. Então, o que eu tenho observado é que a precarização do ensino, ela não é só de maneira geral, no que se refere à questão da estrutura, mas, principalmente nos últimos anos, a gente tem observado uma perda de espaço das disciplinas de humanas, e eu sou da língua portuguesa, né? Meu doutorado foi em literatura e meu mestrado foi em ciências sociais. Então, eu transito ali. Na verdade, eu não tenho vergonha na cara, eu fico andando para tudo quanto é lado. Mas isso é uma outra história, só para a gente descontrair. O que eu observo é a perda de espaço muito grande das ciências humanas na realização do ensino. Não só por conta dessa última reforma do ensino médio, né, da base nacional curricular, e não só nesse aspecto, mas até, assim, digamos, de uma maneira muito mais, eu não quero usar um termo muito pejorativo, uma maneira muito mais sutil, deixar assim, né, perda de espaço, de prestígio, até de carga horária, isso foi acontecendo relativamente. A minha pergunta para os dois, eu acho que cabe para os dois mesmo, é a seguinte: a gente tem como espaço de participação ou de alguma forma de acessar o espaço de poder, principalmente o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. Só que isso é encastelado no nosso caso, porque, assim, com toda a minha honestidade, a gente sabe que a nossa sociedade, nesse momento, está organizada para que a educação vá à falência, principalmente as humanas. E a gente também percebe o seguinte: quanto menos a gente trabalhar as humanas, menos possibilidade esses alunos vão ter de desenvolver o pensamento crítico. É por conta da interpretação de texto, do acesso à sociologia, à filosofia, por exemplo, a história, que a gente vai, uma geografia política, que a gente vai ter o desenvolvimento do pensamento crítico. Eu queria entender como é que tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral tem de aproximação com essas esferas, né? Eu não sei, porque realmente a gente não sabe. Eu estou perguntando porque a gente não tem a menor ideia. Para a gente poder ter uma ideia de como vocês estão tendo acesso ao que se passa nesse universo, porque não tem como a gente saber, e a gente precisa que alguém fiscalize o que está sendo feito. E assim, todas as vezes que, de alguma forma, os professores se dispõem a se mobilizar, a gente é chamado de vagabundo, a gente toma bomba na cara, porque tudo dá errado. Né? A gente toma cacetada de polícia. Então, assim, mobilização popular da pior forma possível, o professor não consegue fazer. Da melhor forma possível, ninguém escuta a gente. As esferas de poder, né, de participação popular nas políticas públicas, a representatividade de classe, a gente também não tem acesso. Então, assim, estou aqui num pedido de socorro, porque eu entendo que... eu estou falando muito, né? Quando a gente faz esse diálogo entre as esferas de poder, a gente tem um enriquecimento sensacional. Vou dar um exemplo rápido. Eu trabalhei numa prefeitura durante 15 anos e todos os projetos que a gente conseguia fazer de parceria, educação com saúde, por exemplo, eram sensacionais, davam super certo. Então, a gente percebe que quando existe um mínimo de boa vontade e
né, atuação de duas esferas dentro né, de duas frentes de atuação dentro das esferas de poder, a gente consegue um bom trabalho. Como é que eu vou conseguir ensinar o meu aluno como é que funciona o espaço de representatividade, para que serve um vereador, para que serve um prefeito, enfim, legislativo, executivo, judiciário, por que são do jeito que são, como é que a gente vai evitar alguém dizendo abaixo o STF, né, que é um troço sem noção. Como é que eu vou conseguir ensinar isso para o meu aluno dentro da sala de aula se eu não consigo uma parceria com esse espaço? E se eu não consigo nem a respeitabilidade deles para dizer... Porque eles vêm em casa, na rede social, na rua, na mídia, a gente sendo chamado de vagabundo, dizendo que sociologia, filosofia e arte não servem para nada, enfim. Eu tô tentando entender qual é a relação de vocês com essa representatividade, né, no caso da educação, e estou pedindo ajuda. Se der para ajudar a gente, dar uma força, a gente está agradecendo. Desculpa falar demais, eu sou meio frenética. Muito obrigada. Olha só, deixa eu vou ser muito breve, porque, na verdade, o judiciário, a jurisdição, ela é inerte. Então, o judiciário não pode fazer grande coisa. Agora, eu não sei, a percepção que eu tenho é um pouco diferente, porque... a não ser que seja uma coisa bem recente, porque eu tenho 52 anos, né, e eu fiz o caminho inverso da doutora Mariá, ou seja, eu estudei no ensino fundamental de escola pública e fiz o curso superior numa universidade privada. Eu acho que hoje em dia as humanas são mais valorizadas do que nunca foram na história do Brasil. Eu vejo crianças de 8 anos tendo aula de filosofia. Na minha época, a gente mal tinha moral e cívica. O pessoal mais novo aí nem vai saber o que é. Mas a gente tinha moral e cívica só. E assim, era uma coisa muito rudimentar, né? Aprender o hino da bandeira, aprender lá, cantar os hinos, aprender o que são os símbolos nacionais, essas coisas assim. Hoje em dia, as crianças têm aula de filosofia, têm aula de sociologia. Eu acho que hoje... você pega um livro de geografia da minha época e pega o livro de geografia da época do meu filho caçula, que tem 13 anos, mudou muito. Eu acho que hoje em dia é o contrário. Eu acho que a gente tem hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, numa perspectiva histórica, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem, assim, vicejou as humanas vicejaram. Agora, se isso é uma coisa bem recente, eu não vou dar opinião, porque eu não sei disso. E vejo com muita tristeza. Aqui o rapaz escreveu que teve o SPB. Eu também tive o SPB, mas eu sou mais antigo ainda, eu tive moral e cívica. Eu vejo assim, que a carga horária de português e de matemática caiu dramaticamente. E aí não é em benefício de física, química, curso técnico, não, é em benefício de todas as outras matérias. Isso eu vejo. As pessoas escrevem cada vez mais mal, interpretam cada vez mais mal, porque tem pouca aula de português. Eu fui numa escola do meu filho, que é uma escola particular, reclamar que tinha pouca matéria, tinha pouco exercício de matemática. As mães na reunião quase me mataram, né? Mas eu tinha que fazer aquilo, porque eu que fazia as tarefas com os meus filhos, com o meu filho, eu falava, tem pouca coisa de matemática. Agora, eu não consigo enxergar essa perseguição às humanas, não. Eu não vejo isso. Talvez seja uma coisa mais pontual, momentânea. Mas, assim, em relação ao papel do judiciário nisso, o papel do judiciário é julgar quando é provocado. Então, o Ministério Público pode fazer alguma coisa, o CEP pode fazer alguma coisa, o Ministério da Educação pode fazer alguma coisa e ser julgado, eventualmente. Agora, o judiciário não tem esse papel. Eu gostaria que a doutora Mariá falasse a respeito do Ministério Público, porque eu sei que o Ministério Público pode muito mais nesse caso. Tá? Boa noite, Abigail. Eu acho que o que você colocou, né, é uma questão que hoje existe, acho que para humanas, é um descrédito no uso da ciência e do conhecimento, né, que vem sendo, talvez, no momento bem atual que a gente tenha, né, com discursos de autoridades que negam, às vezes, certos pontos que são evidentes e plenamente colocados pela ciência. E aí isso bate um pouco no qual a função das ciências humanas, e esse seja um questionamento.
Em relação à atuação do Ministério Público, a gente tem que entender assim, dentro da política pública de educação, né? Quem faz a política pública é o gestor, é aquele que foi eleito. O que se precisa, e assim, uma pessoa que foi eleita, um representante, ele de alguma forma revela valores daquela sociedade. Então, ele também, dentro dos limites colocados pela Constituição e pela lei, ele não pode contrariar a Constituição nem a lei, mas ele vai ali, dentro das possibilidades e das escolhas, na condução de uma política pública, existe muito espaço. E aí, um governo com certa orientação assume, com outra orientação assume e direciona a sua agenda de governo, né? O Ministério Público ele vai atuar dentro do que está além daquela o que viola a lei e a Constituição. Então, se dentro daquela discricionariedade do gestor, na condução da política pública de educação, ele estiver contrariando a lei, ele estiver contrariando a Constituição, o Ministério Público deve atuar. Como que o Ministério Público atua nos casos de tutela da educação? Existe um promotor designado e com atribuição para a educação em cada localidade, e existe um grupo de atuação em educação no Ministério Público, que tem uma atuação institucional naquele tema, tá? Então, eu só queria deixar claro que às vezes a gente tem um inconformismo com uma política que o gestor ele adota, mas que ele está amparado pela lei e pela Constituição. E talvez aquele valor ali foi o valor dos seus eleitores, né, daquelas pessoas que conduziram aquela pessoa a assumir aquele cara. A gente tem que se repensar que valores que a nossa sociedade tem hoje, né? Mas o Ministério Público vai atuar no que tiver violando a lei, no que estiver violando a Constituição, mas há um limite para o gestor. Há um âmbito bem grande de atuação para o gestor na elaboração da política pública, tá? Muito obrigado, pessoal. Temos mais umas perguntas aqui. Por sinal, eu queria fazer uma observação. Tivemos hoje mais de 100 pessoas na sala. Muito obrigado a todos pela presença. Isso só indica a qualidade do evento que foi montado. O Abigail, Ciro. só para... sim. Olha só, o que a doutora falou pode ser traduzido com o seguinte: não há um cerco às humanas, há um cerco à ciência. Isso que ela quis dizer. E o que ela quis dizer, em última análise, é o seguinte: se você vota mal, você vai ter políticas ruins. Se você vota bem, você vai ter políticas boas. Traduzindo, é isso. Agora, a gente tem que respeitar o resultado da eleição. Tá? Evidente. Obrigada, gente. Só para complementar. Tá? Ótimo, eu agradeço. A Natália Lemos levantou a mão. Natália, faça a sua pergunta, por favor. Olá, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né? Eu sou aluna do 7º período da professora Sabrina e queria agradecer à doutora Maria pela colocação dela, pela fala dela, que eu achei, como aluna, muito representada. E a gente vê que a Constituição de 1988 foi uma Constituição que foi mais voltada para os direitos, porque antes, no processo da ditadura, nunca se ouve isso, né? E até mesmo antes da ditadura. E a gente sabe, né, que na Constituição se tem direitos e deveres, né, do cidadão. Mas eu creio, né, que hoje em dia esses direitos, muitas pessoas não sabem os direitos que elas possuem. Eu queria perguntar para a doutora Maria, na visão dela, o que poderia ser feito para que a população tivesse mais acesso e informação sobre os direitos deles? Então, Natália, boa noite, obrigada pela sua pergunta. Como eu disse até naquela exposição que eu fiz, eu acredito que a gente tem que ter acesso ao conhecimento dos nossos direitos básicos sem precisar ingressar na universidade. E talvez aí, está dentro também de uma política pública de educação, repensar o que se coloca hoje na escola, o que é importante levar para a criança e para o adolescente dentro das escolas. Eu coloco aqui porque eu estou no Ministério Público desde 2019. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, na minha instituição, de um programa, né, de algo estruturado
para levar conhecimento, educação em direitos às escolas. Eu não tenho. Então, hoje eu aqui individualmente estou participando, aceitei porque eu entendo que é uma função institucional a educação em direitos. Mas eu não tenho aqui, pode ser que exista, e eu, por estar pouco tempo na instituição, não tenho conhecimento. Mas, por exemplo, na Defensoria Pública do Espírito Santo, existia um grupo de defensores que, periodicamente, iam às escolas apresentar, e era para criança, e apresentava certos direitos em forma de peças, de teatros, e eu acho assim, é claro que os recursos são escassos, e aí vai depender muito do direcionamento, da política dentro de uma instituição, mas é importante pensar em termos, então, o gestor e a política pública de educação, que deve ser ensinado para essa criança e para o adolescente, e dentro das instituições, as instituições entenderem que tem que se aproximar, e aí ter dentro das instituições uma política de educação em direitos, entendendo seu papel social, assim, nesse aspecto. Muito obrigada, doutora Maria. Vossa Excelência, doutor Marcelo, Isso, eu só queria falar para a Natália que, há uns anos atrás, lá por volta de 2004, 2005, nós tínhamos aqui em Volta Redonda um projeto da Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros, até quem era uma juíza da Vara da Infância, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, enfim. E aí ela já participava, já tinha esse projeto, e eu acompanhei várias vezes. A gente ia às escolas do ensino fundamental do município, fazia lá uma palestrinha, conversar com os alunos, e os alunos também iam ao fórum, no caso ao Fórum Velho, conheciam o Salão do Júri, conversavam com a gente, e era muito interessante, muito gratificante, porque eram crianças e adolescentes, né? Ali pré-adolescentes, não consigo entender esse negócio, é uma coisa ou outra, mas tudo bem. Ali por volta de 12, 13 anos, e a gente conversava sobre essas coisas e tudo, e a gente ia até a escola, ou seja, era a majestade descendo do trono, né, indo até as crianças, e era só em escolas públicas que a gente fazia isso. E era um projeto de formação de cidadão, de entendimento de direitos e deveres. Então, isso já aconteceu em Volta Redonda, e não tem muito tempo isso, quer dizer, tem muito tempo para você que é novinha, mas para a gente que é mais velho, tem uns 15 anos, talvez, 14, 15 anos. Foi muito, muito bom, e eu tive a oportunidade de participar isso com a doutora, me falha o nome dela agora, mas daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Só para falar que isso não seria uma novidade propriamente aqui em Volta Redonda. Tá bem? Obrigada, excelentíssimo. Muito obrigado. Agora, o Elton Nunes está aqui com a mãozinha levantada. Elton, quer fazer a sua pergunta, por favor? Boa noite, vocês conseguem me escutar? Sim, estamos ouvindo. Meu nome é Elton, vou até falar com a Maria aqui, a doutora Maria. Sou ex-conselheiro municipal de Direito da Criança e Adolescente de Volta Redonda. Foi um prazer participar de um conselho. E a minha pergunta, eu já tinha até preparado essa pergunta antes de começar a live, é como o Ministério Público e o Poder Judiciário Eleitoral fiscaliza o TSE durante o período da eleição. Desculpa, Elton, não entendi. Fiscalização de quem? Do TSE? Sim. TRE. O TRE? Tribunal Regional Eleitoral, é isso? Eu acho que eu estou confundindo. Isso. TRE, isso. Como que acontece essa fiscalização dele? Como o TRE fiscaliza isso? Sim. Como a Justiça Eleitoral fiscaliza os candidatos, é isso? Não, o Ministério Público, junto com o Poder Eleitoral, faz essa fiscalização. Entendi. Então, é a fiscalização dos candidatos, é isso? Se eles estão cumprindo as normas, é isso? Está picotando um pouco, a gente não está conseguindo ouvir direito. Elton, parece que você está com uma pequena falha na conexão aí. Está congelando.
Elton, está ouvindo? Elton, Acho que ele está escrevendo. Você pode mandar no chat. Acho que ele está escrevendo. Enquanto ele escreve, alguém levantou a mão. Tá. Zezinho, eu acho que ele já... Enquanto não apareceu, então, gente, vamos voltar na pergunta do Elton, tá? Mas enquanto ele está digitando, vamos só passar para a próxima pergunta, que é da Aline de Paula Sacramento. Aline, por favor. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. É um prazer estar com vocês, podendo participar dessa palestra. Agradeço o convite que foi feito pela minha professora Sabrina, junto ao professor Márcio. Eu sou aluna do 7º período de Serviço Social, curso na UGB, aqui em Volta Redonda, e gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar participando com vocês essa noite da palestra. E assim, não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, mas eu gostaria que vocês explanassem mais sobre, porque eu estou escrevendo meu TCC a respeito da inclusão dos jovens negros, né, ao acesso à educação e à permanência dos mesmos no ensino superior. E durante a realização do meu estudo e de tudo que eu venho escrevendo, né, eu percebo que esse estudo me fez enxergar o surgimento, né, da expansão de um projeto educacional, de como a expansão do projeto educacional no Brasil tem um ponto de partida duplo, né, porque nos permite ter uma compreensão sobre as origens de muitos problemas estruturais brasileiros, né, e o altíssimo nível das desigualdades que o país possui, por exemplo. E, em contrapartida, também me fez pensar sobre as possíveis saídas para essas mazelas sociais. E a doutora Maria deixou bem claro a importância da educação dentro disso tudo, né? Porque é através da história, é através do estudo da história do nosso país, né? De toda a forma como foi montada a nossa Constituição, que nós passamos a conhecer um pouquinho das legislações dentro do meu TCC, venho conhecendo mais as minhas origens como sendo mulher negra, passei, né, a conhecer mais das ações afirmativas e a importância das mesmas, das cotas, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente, como vocês trabalham para a expansão mesmo, né, desse conhecimento, para que as pessoas tenham mais acesso aos seus direitos sociais básicos, ao conhecimento, participação política e etc. Obrigada. Tá. Vamos lá. Oi, Aline, boa noite. Então, no final da minha fala, eu passei, acho que um pouco mais, falei um pouquinho das ações afirmativas. Eu estudei, como eu disse, eu estudei na UERJ. O meu ano foi um dos primeiros anos em que a UERJ começou com as cotas, né? E era bem interessante ver como que aquela universidade, assim, o vestibular, né, da universidade pública, você tem entrava em grupos, né? E foi muito interessante você conseguir ver na universidade que deve ser um local plural, pluralidade. Eu tenho muita sorte de ter estudado no ambiente plural. Em relação, você colocou um ponto de inclusão e permanência do jovem negro, né, na universidade, é entender que não basta o acesso, né, não basta a ação afirmativa pensada pontualmente, que é o vestibular ou as cotas para acesso, mas pensar em políticas públicas de manutenção desse jovem na universidade. Se essa ação afirmativa, se essa política já existe, função do Ministério Público, se ela não está sendo cumprida, não está sendo efetivada, é entrar com as ações
para ver elas efetivadas, que essas ações sejam cumpridas, né? E de orientação também. Cabe ao promotor que trabalha com a tutela coletiva da educação receber os grupos, os movimentos, entender as suas reivindicações, as suas pautas, não é? A ação afirmativa, ela vem por meio, e genericamente falando, de legislações, então é algo que pode ser criado, e também dentro daquilo. O que faz um legislativo em determinado momento também criar determinada ação afirmativa? É a orientação, daqueles que foram votados, né? Do que entende como pauta, respeitando sempre a Constituição e a lei. Espero que tenha te respondido. Muito obrigada, doutora. Aline, boa noite, né? Eu me lembro quando eu fui professor universitário, eu dava aula de Direito Constitucional. Toda vez que a gente falava sobre ação afirmativa, era um quebra-pau na sala terrível. Isso foi há 20 anos atrás. Então, assim, é um tema excessivamente controverso. Mas a gente não pode conjugar a ação afirmativa sem conjugar com o fortalecimento do ensino fundamental. Porque, assim, não adianta você enfraquecer o ensino fundamental e quando chega lá na ponta, lá com 17 anos, você jogar a menina ou o menino numa universidade pública, ou até mesmo na universidade privada, que eu não sei se ainda existe o ProUni, acho que é o programa que existia, e jogar ele lá dentro, porque ele vai ter uma dificuldade enorme de acompanhar o conteúdo. Isso faz com que ele desista no meio do caminho, muitas vezes, né? Então, assim, eu só vejo solução para a desigualdade, e é um tema que, assim, merecia uma conversa mais aprofundada, porque eu me lembro que, há 2 anos atrás, aqui no Salesiano, em Resende, a gente fez um fórum sobre violência, e eu bati muito que a maior causa da violência, maior até do que o tráfico de drogas, é a desigualdade, o racismo que existe no país, que é fruto da desigualdade. Não é um racismo de apontar o dedo para negro, para negra. É um racismo fruto dessa desigualdade absurda que remonta lá à época em que a gente extinguiu, entre aspas, a escravidão e não pensou em ações afirmativas lá naquela época, que tinham outro nome, claro. Então, a ação afirmativa ela é necessária, mas o único caminho para a gente acabar com a desigualdade é o fortalecimento da educação, e da educação de qualidade. A gente não pode só falar em ação afirmativa sem falar nisso, sem falar em qualificação dos nossos professores, dar a eles condições materiais, mas também condições intelectuais de exercer o seu mistério. Sem essa qualificação, eles não vão conseguir. Você pode dar um computador na mão de cada um, mas se ele não tiver qualificado, ele não vai conseguir transmitir isso. E a ação afirmativa, meu medo, meu receio, eu sou plenamente a favor, totalmente a favor, e quero dizer que naqueles quebra-paus lá, eu sempre deixava os alunos brigarem, porque eu acho que era importante eles discutirem, mas minha opinião sempre foi a favor da ação afirmativa. Só tenho um temor, é que isso sirva de bengala para os nossos gestores, na medida em que eu já faço ação afirmativa, então não preciso fortalecer a educação fundamental, porque vou deixar o cara lá penando e depois eu arrumo uma beira para ele, uma vaguinha para ele na universidade e acabou. Não é assim. Não é assim. Eu estudei em escola pública numa época em que escola pública era o objetivo de todas as pessoas. Por quê? Porque era de qualidade, era valorizado. A escola pública, eu tive que fazer prova para entrar numa escola pública, né, o Colégio Barão de Heroca, em Barra Mansa, que talvez vocês conheçam. Eu tive que fazer uma prova para entrar, porque era dificílimo entrar, porque era um colégio de qualidade. Era um colégio que prezava pela qualidade. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, porque sem educação não vamos conseguir superar essa desigualdade. E não podemos também deixar que a ação afirmativa se torne uma bengala.
ela não é uma bengala para quem é usuário da ação afirmativa, não. É bengala para o governante que acha que cumpriu o seu papel de dar educação quando ele faz o acesso à universidade. A gente teve, ao longo do tempo, momentos piores e melhores do país em termos econômicos, e a coisa que mais me agoniava era que, no melhor momento, a gente se preocupou, a gente como nação, em abrir universidade, faculdade, e ninguém pensou no ensino fundamental. Aí, quando o dinheiro acabou, ficou todo mundo perdido, entendeu? Então, a única saída que nós temos, na minha ótica, é a educação. E educação passa pela qualificação do professor, pela sala de aula aparelhada, e passa também pela ação afirmativa. A minha geração na minha família é a primeira que teve acesso à universidade. Eu sou filho de um pai que estudou até o sexto ano e uma mãe que estudou até o 5º ano. Então, eu valorizo aquilo que eu conquistei, mas eu não posso achar que porque eu cheguei, todos poderão chegar, muitos não chegarão. Então, a gente tem que ter elementos, formatos, formas de fazer com que a educação fundamental ela seja de qualidade e acessível a todos. A universidade, talvez ela nem seja necessariamente acessível a todos, talvez você não precise de chegar a uma universidade para ser um cidadão pleno, mas a gente precisa valorizar a educação, e porque valorizada a educação, as oportunidades serão maiores e serão mais equilibradas, e a gente vai ter menos desigualdade. E menos desigualdade melhora a vida de todo mundo, de quem tem muito e quem tem pouco. Porque a violência cessa, diminui, a vida em comunidade se torna algo mais fácil, mais factível, mais possível para todos. E a gente vive hoje uma paranoia de carro blindado, de grade na janela, porque é fruto da desigualdade centenária que a gente tem no país. Que nunca, em momento algum, foi atacada de verdade, o que é uma lástima para todos nós. Tá bom, Aline? É a minha opinião. Muito obrigada, senhor. Espero ter ajudado. Ajudou muito. Pessoal, já estamos nos encaminhando para o final. Vamos encerrar aí com a pergunta da Júlia Carvalho Bailão. Faltou a pergunta do rapaz, tá? Ele escreveu a pergunta. O rapazinho aqui, o Elton. Sim, o Elton. Isso. O pessoal está falando aqui, Vossa Excelência, o Elton, infelizmente, ele caiu. Ele acabou saindo. Então, vamos passar para a pergunta da Júlia, que está aqui online. Tá legal. Júlia, por favor, sua pergunta. Boa noite a todos. Também sou aluna de Serviço Social do 7º período, do Márcio e da Sabrina. E a minha pergunta foi o que você falou antes, doutor Marcelo, sobre a questão dos votos, né? Tanto o digital, tanto o impresso, né? Como que fica essa questão, principalmente de fraudes, né? E eu queria também saber, que eu vi uma pergunta de alguém que colocou no comentário, sobre a questão das fake news, que eu acho que, como você falou no seu discurso, foi muito difícil essa eleição, né? Desculpa, as fake news elas não são uma dificuldade da eleição e nem desse ano, elas são uma dificuldade real e concreta da humanidade, só que agora elas estão superdimensionadas por conta das redes sociais. Se você pegar a história, por exemplo, da Segunda Grande Guerra, toda vez que ou os aliados ou o eixo ia bombardear uma cidade, primeiro passava um avião jogando panfletos contando um monte de histórias daquele governante de modo a desestabilizar o governo. Então, a mentira ela é parte da história da humanidade. Só que agora, com as redes sociais, a gente, na minha ótica, vive um falso dilema, porque a gente trata opinião como fato, e fato como opinião. Se eu dou uma opinião, é uma opinião, eu estou aqui dando minha opinião, você concorda ou não concorda. Agora, eu não posso tratar a minha opinião, quando eu digo que o ensino fundamental vai resolver o problema da desigualdade, eu estou dando uma opinião, aí você vai e trata isso como um fato, você está
tergiversando a verdade, você está mentindo, porque não é, fato é uma coisa. Se eu digo, como eu tive um caso de um Facebook que o rapaz postou que o candidato ele era cocainômano, ele era usuário de cocaína. Na opinião dele sobre o candidato, ele está imputando um fato, ele está dizendo que ele é aquilo. Então, é uma mentira. Então, a fake news é um problema mundial e desde sempre da humanidade, né? Desde sempre. Se você lembrar que na praça, quando Jesus estava para ser julgado pelas pessoas, os doutores do templo se infiltraram no meio da multidão e começaram a gritar o nome do Barrabás, 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 era uma fake news, né? Não deixava de ser. Então é uma coisa super antiga. Só que agora as redes sociais potencializam isso de uma maneira que, se você conta uma história aqui, ela vai parar na Nova Zelândia em átimos de segundo, fração de segundo. Então, se dissemina pelo mundo mentiras absurdas de uma maneira... e chama atenção a leviandade com que as pessoas tratam isso. Né? Agora, na pandemia, então, a gente vê coisas assim absurdas, são disseminadas, pessoas... eu chamo atenção, eu sou um cara chato, né? Nos meus grupos, assim, eu falo, isso é mentira. Não, como? Mas é mentira, gente. Não vai mandar para mais ninguém. Você já mandou para mim, não manda mais para mais ninguém, porque é mentira, não faça mais isso. Eu sou assim, sou um pouco chato com isso. E em relação à urna eletrônica, ao voto impresso, a gente precisa entender como é que a gente chegou na urna eletrônica, porque hoje em dia existe um discurso matreiro, né? Um discurso meio cínico, dizendo, o Brasil é o único que usa urna eletrônica, por que a Alemanha não usa, por que o Japão não usa? Eles não usam porque eles nunca precisaram. Eles não usam porque não tiveram casos de fraude como nós tivemos aqui. A urna eletrônica só foi adotada no Brasil depois de ter uma eleição no estado do Rio de Janeiro anulada por fraude. Em 1996, salvo engano, né? Não me lembro a data exata, mas eu trabalhei nessa eleição, me lembro disso. A eleição foi anulada. Isso porque a fraude foi tamanha na totalização de votos que precisou ser feito. Quem é mais velho aqui vai lembrar que em 82 teve o escândalo da Proconsult. Então, a fraude no Brasil ela foi institucionalizada e o voto de papel ele só favorecia a fraude, não só a fraude na contagem, mas na fraude no próprio exercício do voto. Quem sabe daquelas histórias que o cara ele levava o voto pronto, passava para o outro de trás, enfim, a fraude ela era recorrente no nosso processo eleitoral. Então, a adoção da urna eletrônica ela vem no momento em que a credibilidade da eleição e a credibilidade da democracia a reboque estava colocada em xeque. E desde que ela foi adotada, há mais de 10 eleições, 12, não sei o número exato, toda eleição se fala nisso, mas nunca se conseguiu um único caso de fraude, um único. Então, a gente tem até a urna eletrônica, toda eleição maculada por fraude. Dificilmente você tinha uma eleição que não tivesse. Era muito comum os candidatos irem para a porta do fórum para gritar, cadê meu voto, cadê meu voto? O pessoal do interior aqui sabe como é que funciona isso. E a gente tem, a partir da urna eletrônica, uma transparência que a gente nunca teve. Você emite, no início da votação, um boletim de urna que chama zerésima, que tem o nome e o número de cada candidato e 0 voto. Aí, só a partir da emissão desse documento você pode iniciar a votação. E quando termina a votação, você emite um boletim de urna imediatamente, com todos os votos que tem ali. Você faz uma apuração em tempo real. 5 e 1, você já sabe quantos votos teve cada candidato naquela urna. As urnas não são conectadas a nenhuma outra urna ou a nenhum outro equipamento. Então, elas trabalham sozinhas. O processo de inseminação das urnas, que é o processo em que é recebido o pendrive, o flashcard, chama como quiser, com os dados dos candidatos, é um processo público. Eu fui juiz de polo eleitoral por duas oportunidades. Você chama todas as pessoas, toda a sociedade civil, os partidos, e mostra para eles, olha, nós estamos aqui inseminando, ou seja, estamos colocando no flash
os dados do candidato, Abigail, número 15.320, Sabrina, número 30, para a conferência de todos. Então, é um processo absolutamente transparente. Me causa espécie que alguém que ganhe eleição diga que a eleição foi fraudada. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma coisa que me deixa profundamente aborrecido, porque a gente trabalha com afinco, com dedicação, com seriedade. Com seriedade. E durante 20 anos, nenhuma prova efetiva de fraude foi mostrada. Então, o processo é muito sério. Você veja, a maioria dos casos, o equívoco é do próprio eleitor. A gente teve, agora nessa última eleição, na eleição de 2018, uma eleitora que disse que a urna estava fraudada porque ela estava votando no Bolsonaro e aparecia um homem negro. Ela estava votando no Hélio Bolsonaro, que é o famoso lá, amigo do Bolsonaro, cuja alcunha é Hélio Negão, porque ele é negro. E ela não sabia em quem ela estava votando. E ela dizia que era uma fraude. Porque ela estava votando no Hélio Bolsonaro, ela achou que fosse alguém da família do Bolsonaro. Então, na maioria das vezes, o equívoco é da própria pessoa. Eu, numa outra comarca que fiz eleição, o candidato disse que a urna estava com defeito, mas ele estava digitando o número dele errado. O número dele errado. Eu falei, assim, é difícil. Não tem nenhum caso comprovado. Então, assim, é um retrocesso na transparência, é um retrocesso na segurança a gente falar em voto impresso. Essa é a minha opinião. Excelência, muito obrigado. Excelência, muito Desculpe obrigado. a certa eloquência, porque esse assunto me deixa muito pistola. Muito obrigada. Nós já estamos sendo pressionados pelo tempo aqui, mas para encerrar, a gente gostaria de abrir para mais uma pergunta, que ele já estava realmente aqui doido para fazer essa pergunta, que é o Moraes, que é um aluno do MEP. Então, para encerrar, por favor, Moraes, pode fazer a sua pergunta. Moraes? Está sem microfone. Abre o microfone. Você está sem microfone, Moraes. Você tem que clicar no botãozinho do lado esquerdo desse telefonezinho vermelho, que aí você libera o seu microfone. Acertei? Isso, agora estamos ouvindo. Sim, pode falar. Boa noite. A minha saudação aos professores, aos alunos que estão nos acompanhando, ao Meritíssimo, a Vossa Excelência. E eu tenho uma pergunta tanto para o Meritíssimo doutor Marcelo, como para a doutora Mariana. O doutor Marcelo, a minha pergunta vai um pouco na contramão do que ele falou, porque ele informou que teve uma adesão muito grande de adesões, né? Ficou redundante, né? Mas teve uma adesão muito grande de mesários, de jovens querendo trabalhar, né, no processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, nós temos um grande centro, como o Rio de Janeiro, né, que nós tivemos para a eleição de prefeito 23% das abstenções. Então, o Rio de Janeiro eu entendo como um centro formador de opinião, porque as universidades, né, digamos assim, a elite estudantil está num centro como o Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, Meritíssimo, eu queria que o senhor falasse, porque hoje nós temos um país dividido em que nós temos uma ala degradando contra a outra. E, na minha maneira de pensar, isso não leva a nada. Isso tem feito que muitas pessoas fiquem desacreditadas com a política. Agora mesmo nós vemos, né, um posicionamento do ministro Fachin, né, que tudo indica, né, que tudo aquele processo que foi feito vai por água abaixo. Então, isso leva a população a ficar muito descrente, muito desacreditada, né, muito incerta com o futuro. E a minha pergunta, Meritíssimo, vai de encontro a isso. Qual é a fala do senhor com relação a isso? Ainda devemos acreditar na política, com tudo isso que estamos vivenciando? E a minha pergunta para a Meritíssima, a doutora, né, a Excelência, é no seguinte: eu já fui atendido pelo Ministério Público, porque eu tenho uma deficiência,
e fui muito bem atendido, viu, promotora? E eu quero saber se o Ministério Público, porque tem muita gente que não sabe qual é o papel do Ministério Público, como ele atua, se há algum projeto nesse sentido, de levar para as escolas, para a pessoa leiga, aquela que não tem nem acesso à internet, se há algum projeto nesse sentido, porque eu creio que seria muito bem-vindo, porque muita gente, a população em geral não conhece nem os seus direitos, grande parte da população. Eu fiquei sabendo do meu direito, levei a promotoria, levei para o Ministério Público, e o Ministério Público atuou e foi muito bem atuante, né, e eu fui atendido no meu pleito. Então, eu quero que a doutora fale se tem algum projeto nesse sentido. Muito obrigado, viu, pelo espaço que me foi oportunizado. Eu serei breve porque me parece que há um problema de tempo. A política é a única saída. Não é questão de acreditar ou não acreditar. Não existe outro caminho que não seja a política para que a gente continue vivendo em sociedade. Não tem isso. Agora, a questão de facções, de grupos políticos, sempre existiu, agora só está mais potencializado. Mas se a gente pegar as pesquisas que dizem quais são o tamanho de cada grupo, você vai descobrir que o grupo do meio, que é o grupo que não é nem de um lado nem de outro, é o maior. Então, há solução, a solução está na política, não está fora da política. Não existe solução fora da política, assim como não existe um Dom Sebastião que vai vir para nos resgatar. Não existe salvador da pátria e não existe solução que não seja na política. A abstenção no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, foi muito grande. Alguns acreditam isso à pandemia, sem dúvida a pandemia teve um papel preponderante, mas a gente não pode esquecer que a sociedade está sempre à frente das leis. As leis são criadas sempre depois que a sociedade vai se construindo como solução. Então, a gente tem o voto obrigatório, mas a sociedade já adotou o voto facultativo há muito tempo. Só os nossos legisladores não se tocaram ainda disso, porque quando você tem, em São Paulo foi perto de 30% a abstenção, em algumas cidades do interior, 35%. Você está claramente mostrando que a população, os cidadãos, eles entendem que o voto deve ser facultativo. Eu não quero aqui emitir juízo de valor se deve ser ou não, só estou te dizendo a minha opinião sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo. A abstenção nada mais é do que isso. Agora, eu quero reforçar isso. Não há saída. Se a gente constrói um país fundado no Estado Democrático de Direito, isso é fundamental, cláusula pétrea, não pode ser mudado, não há saída fora da política. Nós temos que escolher melhor, ou escolher pior, cada um escolhe o que quer, mas fora da política não há saída. Não dá para demonizar a política, não dá para criminalizar a política, a gente tem que criminalizar os criminosos, demonizar os demônios, mas a atividade política não deve ser abandonada nunca, porque senão não temos solução para o país. Tá bom? Muito obrigado, doutor. O senhor respondeu a minha pergunta. Boa noite, Moraes. Boa noite. Eu tenho a lição de falar a função do Ministério Público em poucos minutos, né? Vamos lá. Primeiro, assim, já é uma falha se a sociedade vem perguntar o que a instituição que deve defender os direitos da sociedade faz. Então, já está aí a necessidade mesmo dessa instituição se colocar para a sociedade e explicar o que faz. Quando a gente vai na Constituição, lá no artigo 129, buscar quais são as funções do Ministério Público, eles colocam lá 4 eixos, assim, bem amplos. E aí eu vou tentar trazer um exemplo de cada um, bem rápido. Por exemplo, defesa da ordem jurídica. Significa que em alguns casos que passam pelo judiciário, por exemplo, vai para o MP fazer um parecer. Então, eu tenho que dizer assim, olha, esse direito, essa pessoa, eu dou um parecer, essa pessoa tem direito porque esse pedido está de acordo com a lei tal. E aí o juiz decide. Estou simplificando muito, mas é porque são muitas funções mesmo na instituição. Tem também a defesa do regime democrático. Eu dei um exemplo hoje aqui com a propositura de ações eleitorais, quando um candidato, por exemplo, está usando da máquina pública para beneficiar a sua candidatura. O MP pode entrar com a ação.
defesa de direitos sociais, entrar com ações civis públicas, o Ministério Público é legitimado, e defesa de direitos individuais indisponíveis. Por exemplo, eu na infância e juventude, verificando que uma criança ou um adolescente está em situação de risco, mesmo sendo direito de uma só pessoa, eu tenho como dever entrar com a ação para tutelar, por exemplo, pedindo um acolhimento, atuação numa ação de adoção, destituição de poder familiar. Então, assim, eu estou simplificando muito porque é uma instituição com muitas funções. Como eu disse na minha fala, pode ser que exista, mas que eu não tenha conhecimento sobre a existência de um projeto em educação e direitos por parte do Ministério Público. E aqui, como pessoa da instituição que está falando, eu reconheço uma falha, porque eu acho que, né, e pessoalmente como promotora, se a sociedade vem até mim perguntar o que eu faço é defender a sociedade, há uma falha de comunicação. E é algo que deve ser melhor explorado. O que eu posso falar aqui para esse grupo é que eu, enquanto promotora integrante do Ministério Público, vou sempre atuar e brigar para que isso aconteça. Muito obrigado, viu, Excelência? Eu penso que isso deveria chegar nos bancos escolares. Muito obrigado. Pessoal, para a gente poder encerrar, então, a equipe técnica me passou aqui uma última pergunta, essa é a última mesmo. Eu vou pedir, por favor, para a doutora Maria comentar essa pergunta que foi feita e já fazer, por favor, suas considerações finais quando acabar. Essa pergunta foi feita pela Thaisa Souza. Foi feita, na verdade, antes de algumas que apareceram aqui. O pessoal da equipe técnica me passou. Então, é o seguinte, ela escreve: nas histórias de muitos países, inclusive no Brasil, a participação feminina na política era uma ideia brutalmente reprimida e até mesmo sinônimo de ironia. Ainda hoje, essa participação é muito reduzida se comparada à masculina. Por exemplo, das 513 cadeiras do Congresso, apenas 15% são ocupadas por mulheres. Como os espaços políticos podem se tornar mais igualitários? Então, a doutora Maria, por favor, se puder brevemente comentar essa questão, já pode fazer o seu encerramento. Claro. Desconstruindo uma sociedade machista. Isso é estrutural. Então, como está na política, está em todos os aspectos da nossa sociedade. O que eu vou citar como exemplo que a gente tem para fortalecer e incentivar as candidaturas femininas, existe cotas, né, de participação feminina de candidatos. Partidos são obrigados a terem candidaturas femininas. E aí você vê muitos partidos burlando e, às vezes, apresentando candidaturas inviáveis de mulheres só para preencher essa ação afirmativa, que é uma ação afirmativa. Então, que triste, né? Eu acho que eu não posso estar errando aqui, mas eu acredito que é 30%. Não estou de cabeça. Você vê que não é nem um número, não reflete, está muito longe da participação da mulher na sociedade, mas a gente não consegue alcançar isso nem com a ação afirmativa, né? Então, fazendo minhas considerações finais, eu agradeço a oportunidade de ter falado para vocês. Me agradou muito quando a Sabrina falou que era um grupo de pré-vestibular, né? Porque realmente o acesso à universidade e o vestibular foi algo que eu considero determinante na minha história, na minha vida. Educação é um tema que eu quero me aprofundar, mas que eu falo que eu vejo realmente como caminho único, foi um caminho decisivo e importante para a minha vida, e é o que eu sempre vou valorizar. E, em última análise, aproximar a instituição da sociedade, que, para mim, na minha atuação, é o que eu sempre penso quando eu estou trabalhando, é o quanto clara eu posso ser, próxima, acessível, e a razão de existir do Ministério Público. A razão de existir do Ministério Público é a defesa da sociedade. Então, a sociedade tem que entender a minha função e tem que se sentir próxima e entender que é um veículo de garantia dos seus direitos. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado, a excelentíssima doutora Maria Soares da Paixão, pela participação. E agora, por favor, excelentíssimo doutor Marcelo Dias, suas considerações finais e encerramento, por favor. Bom, eu
como não poderia ser diferente, eu quero primordialmente agradecer o convite que me foi feito, me senti muito honrado, né, de mais uma vez estar junto ao MEP, junto aos alunos do curso pré-vestibular, junto a Sabrina, a professora Sabrina, os seus alunos também. Eu acho que nós, servidores públicos, precisamos deixar de pensar na nossa atividade como uma atividade fim e pensar que é uma atividade meio. Acho que a gente precisa entender que nosso trabalho é servir, como o nome já diz, a população, aqueles que pagam os impostos, aqueles que não pagam também, porque os desvalidos precisam mais da gente até do que aqueles que podem mais. E a gente precisa que a juventude se tenha em mente a necessidade de participar da vida política do país. E aí política não é partido, não é partidária, é a vida política, os destinos de uma nação da qual você faz parte, da qual você é membro, é a comunidade se resolvendo por ela própria, porque todas as vezes que a comunidade se resolve por ela própria, as soluções são muito melhores do que aquelas urdidas dentro de gabinetes. Então, assim, foi uma satisfação e eu deixo sempre aqui, como faço sempre nas minhas saudações, nas outras oportunidades que tive com o Zezinho e tive com o pessoal do MEP, à disposição sempre para auxiliar, sempre para me integrar à luta de vocês, porque é uma luta, é um bom combate que deve ser sempre combatido com muito amor e dedicação, como vocês fazem. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela participação no evento. Vamos, então, fazer o nosso encerramento, agradecendo novamente à professora mestre Sabrina por ter atuado de forma tão contundente na viabilização do evento, ao professor Márcio de Souza, ambos aí por terem também trazido os alunos da universidade para fazer essa integração com o MEP, agradecer cada uma das pessoas que teve a presença registrada aqui hoje. Realmente, como eu falei, já passamos de 100 pessoas, todos muito interessados, ficaram alguns até com perguntas para trás aí, pedimos desculpas por isso, mas o tempo já apertou. E, para finalizar, eu passo então a palavra ao conselheiro-chefe conselheiro-chefe do MEP, o nosso mestre, Zezinho, por favor, suas considerações finais para a gente poder encerrar essa noite. Muito obrigado a todos. Ô, Ciro, eu quero te agradecer a sua mediação, eu sei do aperto que você passou, e esse negócio de chefe, você sabe que eu não gosto muito disso, não. Mas, eu só quero ratificar aqui o agradecimento e vou pedir uma palavrinha da professora Sabrina, porque ela precisa ser ouvida brevemente, porque ela teve um papel importante nesse momento. Afinal, as mulheres estão presentes. Por favor, Sabrina. Não precisava, Zezinho, mas eu agradeço. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui, né? Estar com vocês do MEP. Já me sinto integrante, mesmo indiretamente, né? Colaborando, contribuindo. Quando o Zezinho me pediu um promotor para falar, na verdade, há anos a gente já tenta um promotor, né, Zezinho? Há anos. E eu falei, Zezinho, é difícil, mas tem uma que eu acho que ela toparia, né? Estou trabalhando com a doutora Maria há pouco tempo. É um perfil que eu tenho muito orgulho, assim, é um perfil profissional que eu me espelho, né? Que hoje eu também sou acadêmica de Direito, também estou estudando. E aí, assim que eu fiz o convite para a doutora Maria, de cara ela topou, e assim, te agradeço, doutora Maria, né, por ter aceito, porque conforme, né, na sua fala, quando as pessoas perguntam, né, o que é o Ministério Público, né, e até o que o Serviço Social faz no Ministério Público, e as pessoas desconhecem as informações, isso é muito ruim, né,
o quanto o acesso, né, às informações é negado, né, para a população de uma forma em geral. Mas só tenho a agradecer, é um prazer também estar aqui novamente, o doutor Marcelo, já fez um evento junto comigo na universidade, né, com todos vocês, com os alunos do pré-vestibular. Depois a gente pode pensar até um encontro para falar do serviço social, que eu acho que é muito importante a gente estar discutindo, né, uma profissão que é pouco falada e quanto é importante para uma sociedade, né, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos, aos meus alunos, né, que vieram aqui também prestigiar, professor Márcio também, que hoje seria a aula dele, colaborou para os alunos pudessem estar participando desse momento. Obrigada. Pois é, que beleza. Obrigado. Nós vamos pedir uma gentileza. Nós estamos gravando essa aula, essa palestra, vai ficar nos nossos anais aqui, e eu vou pedir, quem puder e quiser, que abra a sua câmera, porque essa integração, academia e futuros acadêmicos, e botar juiz, e botar promotora num evento desse, você viu, a própria Sabrina falou da dificuldade. Então, doutor Marcelo, nós precisamos de mais juízes como você. Quiçá saia dessa sala futuro juiz comprometido e promotoras, procuradores, servidores da área de serviço social. Então, abrindo as câmaras, o Davi, ele normalmente faz esse registro, e bem alegre, celebrando a vida das mulheres e a superação desse machismo que a gente carrega, e a gente vai seguindo, e amanhã haverá novidades nessa sala. Ciro, parabéns.